Olá, Raquel Brito, neuropsico, idealizadora do grupo de estudos Neuropsico em Ação. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de leitura coletiva com o livro da vez, Mentes Depressivas, com a autora Ana Beatriz Barbosa Silva. Hoje iremos apresentar o resumo dos capítulos 9 a 13. O capítulo 9, que tem o tema Estratégias complementares e fundamentais na recuperação da depressão, é um capítulo bem interessante, como alguns que a gente já apresentou aqui, na questão de apresentar alguns coadjuvantes na prevenção e até no combate da doença, depressão. Ser saudável e minimamente equilibrado é uma tarefa árdua que exige de cada um de nós bem mais do que seguir um mero tratamento convencionalmente protocolado, é o que a autora traz aqui nesse capítulo. E hoje em dia, graças aos estudos e pesquisas ao redor do mundo, prevalece então a certeza de que o trabalho em conjunto de médicos e terapeutas beneficia a recuperação e a prevenção de novos episódios depressivos. Quais são algumas dessas estratégias? Ter alimentação saudável, praticar atividades físicas com regularidade e cuidar dos aspectos emocionais e espirituais. Ai, Raquel, mas isso eu ouço para todo tipo de transtorno e doença. Sim, com a depressão não seria diferente. Cuidar do físico, da mente e da espiritualidade. Então, são as três dimensões que a autora traz aqui nessa obra, que pode tanto prevenir a depressão como combater essa doença do século. É importante ressaltar a participação de profissionais da saúde, especializados e devotados para esse fim, e servir então de alguns coadjuvantes que estão ao alcance de cada um de nós. Quais são eles? Atividades físicas. Por que a atividade física é importante no combate, na prevenção também da depressão? Porque ela libera a médio e a longo prazo algumas substâncias cerebrais extremamente importantes na recuperação dos sintomas depressivos, que é a dopamina, serotonina e noradrenalina. Outra substância que ajuda é a endorfina. Então, a pessoa que pratica atividades físicas regulares, ela vai aumentando essa substância que é a endorfina, ela vai regulando em 6 semanas a questão da sensação de satisfação, bem-estar. Então, tudo isso está relacionado às atividades físicas. Sempre importante, ressaltando novamente, realizar uma avaliação médica com um clínico geral ou cardiologista antes de fazer, então, essas atividades físicas regulares. Outro coadjuvante que a doutora traz aqui nesse capítulo é o sono reparador. Quais são algumas dicas? Dormir sempre no mesmo horário, tomar um banho morno antes de deitar e reduzir as luzes do quarto pode ajudar a ter um sono reparador. Exercícios específicos de relaxamento, não ficar na cama após 7 ou 8 horas de sono, isso pode ser um gatilho para a depressão. Evitar levar problemas para a cama, evitar líquidos antes de dormir, especialmente o café, que pode deixar a pessoa mais acelerada, agitada. Evitar nicotina à noite, manter as atividades físicas pela manhã ou no final do dia. É bom que não seja muito à noite, a doutora traz aqui, porque da mesma forma como o café pode deixar a pessoa agitada e ela tenha dificuldades em dormir. Sempre bom procurar o psiquiatra ou o seu clínico geral. Se você tem dúvidas sobre a qualidade e a quantidade do seu sono, existe um exame específico, polissonografia noturna, que você vai poder então tirar suas dúvidas com relação a esse aspecto. Outros aspectos que é preciso levar em conta são aspectos relacionados à mente, vai ter um capítulo à frente que as meninas vão abordar mais essa questão.
aspectos relacionados à questão espiritual, vai ter um capítulo específico sobre essa temática. O que nós podemos tirar então de resumo para finalizar aqui? Postura de humildade entre os diversos profissionais e coragem para buscar ajuda de onde quer que ela vier. A pessoa, ela pode procurar esses coadjuvantes citados aqui, mudando a sua prática diária, algo que está ao alcance de cada um de nós. Então, da minha parte, eu finalizo meu resumo por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Débora, sou estudiosa na área da saúde, especialmente na área nutricional, comportamental, nutrição, terapia nutricional, e faço parte do grupo de leitura Neuropsico em Ação, e estamos fazendo a leitura desse livro maravilhoso, Mentes Depressivas, da doutora Ana Beatriz. E no capítulo 10, ela aborda esse tema sobre o tratamentos dos transtornos depressivos, uma história recente e com um futuro promissor. Realmente a depressão, ela é bastante comum em nossa realidade. Mas ela destaca alguns pontos bem interessantes. Dentre estes, eu relacionei 2. Ela fala sobre uma alimentação com baixo valor nutricional, que nós sabemos qual é o resultado, né? O que isso implica, por exemplo, na obesidade, depressão. Também ela fala sobre a exposição demasiada às redes sociais. É interessante esse ponto, porque eu até anotei o trechinho dessa parte do livro, onde ela diz assim: o excesso de tecnologia e suas facilidades estão nos conduzindo a verdadeiras zonas de conforto existenciais. E dessa forma deixamos de desenvolver nossa habilidade de resistir às adversidades, mais ainda, de transformar as nossas dores e dificuldades em aprendizados que possam nos conduzir a uma forma de ver e viver a vida mais leve, criativa e empática. E de fato, se nós pararmos para observar, realmente é isso que tem acontecido. Ela fala também sobre uma abordagem inicial, quando bem feita, em que o paciente se sinta bem acolhido, é de fundamental importância, porque gera um vínculo de confiança entre o paciente e o profissional. E ela passa então a listar algumas informações que são fundamentais para o diagnóstico preciso e a estruturação de um plano terapêutico individualizado. Dentre as quais eu destaco a idade, o grau de escolaridade, grau de compreensão do seu processo de adoecimento, características marcantes de personalidade, por exemplo, se ela é uma pessoa calma, tranquila, ou se ela é uma pessoa ansiosa, hábitos alimentares, funcionamento intestinal. Essa parte aqui eu me detive um pouquinho mais porque tem a ver com a minha área. Como aquele antigo ditado já diz, você é o que come. Os alimentos que ingerimos também afetam o nosso emocional. Você sabia que mais da metade da serotonina disponível no organismo se encontra no intestino? Sim. Então, é de fundamental importância nós prestarmos atenção ao tipo de alimento que estamos ingerindo. E ainda ela fala algo bem interessante, que nós podemos treinar ou educar o nosso cérebro a pensar positivamente. E isso é uma forma de tratamento que traz resultados positivos, né? Ela faz uma comparação bastante interessante, que é como uma ginástica cerebral, que torna o cérebro mais forte e apto
ao enfrentarmos as situações, né, geradoras de estresse, medo e ansiedade. Então, realmente, esse capítulo e esse livro, o livro como um todo é maravilhoso, né? Para finalizar, eu vou deixar aqui com vocês o número do CVV, né? Centro de Valorização da Vida, que eles fazem um trabalho incrível, né? Um trabalho voluntário, são pessoas especializadas, né? Com treinamento de 3 meses, duração de 3 meses, né? Fazem um trabalho voluntário, uma escuta atenta, né? Empática, 24 horas por dia, né? E o número é 141. É um número que a autora, a doutora Ana Beatriz, compartilha, né? E eu achei bem interessante compartilhar com vocês também. Muito obrigada e até a próxima. Meu nome é Daniele Cruz, sou neuropsicopedagoga. Vou fazer um breve resumo sobre o livro da autora Ana Beatriz Barbosa, Mentes Depressivas, 3 dimensões da doença do século, onde no capítulo 11 ela aborda o tema depressão e espiritualidade. Brevemente, no início do capítulo, Ana, ela diz que ficou um pouco relutando para não falar sobre o assunto, porque muitas das vezes as pessoas não conseguem diferenciar a religião da espiritualidade. Mas ela diz que respeita todas as religiões e que sabe que todas partem de uma força superior, maior, algo que realmente as pessoas buscam a melhoria para si e para o coletivo. Então, Ana, desde pequena, ela sempre pensou em que o ser humano era composto por 3 dimensões. Então, ela sempre viu o ser humano como tridimensional. E é isso sobre o que ela aborda no capítulo 11. Ela fala que o ser humano ele tem 3 dimensões. A física, que se refere ao corpo propriamente dito, a mente, a parte psíquica, e a espiritual, que ela fala de virtual. Dessa maneira, a dimensão física, ela fala realmente do próprio corpo, propriamente dito, das funções, da parte fisiológica e da estrutura física. E diz que ele tem que ser bem cuidado, porque ele é a base para desenvolver a parte espiritual e a parte psíquica do indivíduo. Na dimensão mental, Ana ela esclarece que é no cérebro que ocorrem todas as funções cognitivas do indivíduo. E ela traz uma analogia dizendo que é como se fosse uma lâmpada. A lâmpada é o cérebro. E o que acontece na lâmpada, essa geração de luminosidade, é a mente. Então ela faz essa belíssima analogia para que a gente possa compreender que cérebro é diferente de mente. E daí ela diz: espiritualidade é igual à luz poderosa e transformadora, capaz de gerar significado e valor para a vida humana. Então, ela acredita que essas 3 dimensões elas devem ser desenvolvidas, elas devem ser integradas ao ser humano. E isso não quer dizer que quando a pessoa percebe que essas 3 dimensões elas estão bem desenvolvidas e realmente essa luz poderosa e transformadora que ela fala tanto, não quer dizer que a pessoa não vai ter problemas, mas a diferença é de como a pessoa vai agir diante das dificuldades. E adiante ela traz uma visão sobre a depressão, que atualmente existem médicos que já percebem que pessoas com esse pensamento positivo, com essa fé, não com a religiosidade, mas sim com a espiritualidade, pacientes que já melhoraram, pacientes que ficaram até curados e até sobreviveram por conta desse pensamento positivo, dessa luminosidade e dessa fé. E assim, ela finaliza o capítulo falando que
Existem estudos sobre isso, já existem médicos, pesquisas confirmando que realmente o pensamento positivo, você conhecer realmente o seu propósito de vida e saber e emanar sentimentos bons e diante das dificuldades da vida você superar, faz com que você faça toda a diferença na vida das pessoas que estão com depressão, que esteja com qualquer outra patologia. E assim eu encerro esse capítulo e agradeço. Olá, boa tarde, aqui é Linda Juliano, tudo bom? Aproveitando a oportunidade para poder agradecer o grupo, onde eu venho aprendendo muito obrigada Raquel e todo mundo aí do grupo Neuropsico em Ação. Já desculpa, eu fiz uma cirurgia, tá um pouquinho meio pegando ainda, mas tá lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro Mentes Depressiva, né, do capítulo 12, falar sobre o suicídio. É um tema que precisamos falar, né, sobre esse tema, um tema muito importante. E vamos lá. Vamos pelo capítulo 12. Este capítulo tem um foco de luz sobre essa experiência tão dolorosa de viver, ou seja, o desistir de viver. No entanto, ele se dispõe a ser um pedido de desculpas pelos milhares de indivíduos que todos os dias deixam sua vida vital, ceifando sua família, amigos e toda a humanidade de seus talentos e contribuições. A autora utiliza a expressão desculpas porque o estudo científico mais atuais revelam que aproximadamente 90% dos casos de suicídio estão associados a transtornos mentais que, se fossem corretamente diagnosticados e tratados, evitaria um número significativo dessas vidas vitais. É bom salientar que nem toda pessoa cometida por algum transtorno mental se suicidará, mas não podemos negar que mesmo subestimar o fator de risco revelante que as patologias comportamentais representam no fenômeno suicida. É vital que o paciente depressivo tenha um acompanhamento regular por toda a parte de sua equipe médica e psicológica, bem como a observação atenta de seus familiares. Como dispomos a ser luz de alguém e a claridade de nossos atos reduz as sombras de nossa vida. Lutar pela vida de cada ser humano é, na verdade, uma luta pelo crescimento espiritual de cada um de nós e de toda a humanidade. A doutora finaliza o capítulo com a citação do filme A Lista de Schindler, que salva uma vida, salva a humanidade inteira. Eu acredito nisso. E você, acredita? Gente, é só uma contribuição. Até mais. Tchau, tchau. Olá, leitura coletiva do Grupo Neuropsico em Ação, liderada aí pela neuropsicopedagoga Raquel Brito. O livro é Mentes Depressivas, da autora Ana Beatriz Barbosa Silva. Fiquei com o capítulo 13, finalizando aí o livro. Então, nesse capítulo, ela menciona a respeito do homem à lua, a chegada do homem à lua. E apesar de ter sido um boom, um efeito muito grande na vez que ocorreu, ela mostra que aqueles homens, eles tiveram vidas comuns, ou nem queriam falar sobre aquele assunto. Um foi fazendeiro, o outro não queria dar entrevista, o outro teve problemas com alcoolismo, depressão, relacionamentos que não davam certo.
E isso mostra a questão da fragilidade do ser humano até com respeito ao universo, com algo maior. Todos nós lutamos, fugimos do sofrimento, mas uma coisa que nós não temos como fugir ou evitar é a questão da morte. E durante esse meio tempo a gente não tem um certificado, uma garantia, assim, um manual de como viver a vida. Claro, procuramos ter os nossos valores da melhor forma possível, mas nós não temos uma segurança. Até mesmo ela fala de Bauman que é a sociedade líquida, onde é uma sociedade que tem valores referentes ao dinheiro, ao valor do ser humano através do capitalismo, e como isso tira a energia das pessoas, não conseguindo ser sentindo valorizadas no seu meio de trabalho, mesmo sendo muito qualificadas, mas muito exploradas. E essa questão de alteração de valores faz o adoecimento da sociedade. Nos últimos 30 anos houve um aumento da depressão muito grande, e não só da depressão, mas outras doenças que venham junto com isso, como coração, câncer, diabetes e uma série de doenças. Então, ela alega isso, muita questão da individualidade, do egoísmo e essa falta de conectividade com a espiritualidade que a sociedade foi impondo. E a pessoa ela começa a perder essa questão existencial, ela não consegue mais saber mais qual é o verdadeiro objetivo da vida, por assim dizer. Então, ela finaliza o livro que a depressão é uma doença mais humana que existe, onde a gente pode entrar no nosso interior e refletir os nossos valores e criar um novo significado. Bom, a princípio é isso, na minha parte. Foi um prazer finalizar o livro. Meu nome é Ana Darling, sou intérprete de Libras. Até a próxima.